Bem-vindo ao Universo Med, o seu podcast sobre saúde, inovação e conhecimento médico. Aqui você encontra informação de qualidade para aprender, refletir e transformar sua forma de enxergar a medicina. Prepare-se, porque o episódio de hoje já vai começar. Olá, boas-vindas a mais uma análise detalhada aqui no nosso espaço. Hoje a gente tem um material, super completo, vindo de uma fonte acadêmica, quase uma aula mesmo, sobre um grupo de doenças de pele inflamatórias. Elas são bem comuns e, vamos combinar, às vezes confundem bastante, né? Estamos falando aqui do líquen plano, do líquen simples crônico, da dermatite seborreica, da atópica e também das dermatites de contato. A nossa ideia é, extrair o essencial. O que são, por que aparecem, como a gente vê na pele, sabe? Como fechar o diagnóstico e quais são os tratamentos gerais. Acho que vai ser útil para entender melhor essas condições. Então vamos mergulhar nisso. Com certeza. É um tema muito, muito relevante. São queixas que a gente vê, todo dia no consultório. E o ponto-chave é esse que você falou. Muitas delas dão sintomas parecidos, tipo vermelhidão, coceira. Pois é. Mas a causa por trás e principalmente o tratamento podem ser totalmente diferentes. Então, conseguir diferenciar uma da outra é, fundamental para poder ajudar de verdade quem está sofrendo com isso. Perfeito. Então, vamos começar pelo líquen plano, que o material chama de LP. A descrição já é marcante, né? Pápulas poligonais violáceas. Quase um trava-língua. É bem visual, né? E tem até aquela regra dos 6 P's. Achei curioso. Pápulas planas, poligonais, pruriginosas, púrpuras nas porções flexoras. Ajuda a fixar. O material diz que afeta uma pequena parte da população, mais entre 30 e 60 anos, e levanta um ponto interessante sobre uma possível ligação com hepatite C em alguns lugares, além de diabetes e estresse. Exato. Formalmente falando, é uma doença inflamatória crônica e, não é só pele, não. Pode pegar mucosas, tipo boca, genitais, pode afetar unhas e até os cabelos. O que é fascinante aqui, eu diria, é o mecanismo por trás disso tudo. Aparentemente, é uma reação do nosso próprio sistema imune. As células T, especificamente, começam a atacar as células da base da nossa epiderme, os queratinócitos. É como se o corpo se confundisse, sabe? E atacasse ele mesmo. E o que dispara isso? Então, pode ser um monte de coisa. Alguns medicamentos são conhecidos por causar reações parecidas, infecções, como a própria hepatite C que você mencionou, ou até o estresse emocional mais intenso pode ser um gatilho. Quando a gente olha a pele no microscópio, na biópsia, a gente vê os sinais dessa briga. Ah, entendi. Tem o espessamento da camada de cima, um dano na camada basal, e um infiltrado de células de defesa, os linfócitos, bem juntinho ali embaixo da epiderme, formando uma faixa. Essa tríade, como a gente chama, ajuda a confirmar o diagnóstico se a aparência não for tão óbvia. E como isso se parece na pele, no dia a dia? São aquelas bolinhas que o material descreve, né? Pápulas achatadas, formato meio irregular, poligonal, a cor é roxa ou violácea, meio brilhante e coça bastante, geralmente. Isso. E frequentemente dá pra ver umas listrinhas brancas fininhas em cima delas, as tais estrias de Wickham. Elas gostam mais de aparecer nos punhos, tornozelos, na região lombar. E tem aquele detalhe curioso, o fenômeno de Koibier. Quer dizer, se a pessoa coça ou machuca uma área que estava normal, pode aparecer lesão nova de líquen plano ali. Exatamente. O trauma pode induzir o aparecimento de novas lesões. E a coisa não é tão simples, né? O material fala de várias caras do líquen plano, as variantes. Tem a hipertrófica, que são lesões bem grossas, parecendo até verruga, principalmente nas pernas, a atrófica, que deixa a pele mais fina, a bolhosa, que forma bolhas mesmo, e a atínica, que tem a ver com o sol. Isso mostra como a mesma doença pode ser bem diferente, né? Deve dificultar reconhecer às vezes. Com certeza dificulta. E além da pele, a boca. É um lugar super comum, mais da metade das pessoas com LP tem lesão na boca. Pode ser um rendilhado branco, umas áreas vermelhas que doem, ou placas brancas mesmo. E nas unhas, também pode dar problema.
estrias, a unha fica fina, descola e até forma uma cicatriz que gruda a pele na unha, o tal do pterígio. Isso. O diagnóstico, na maioria das vezes, é clínico. O dermatologista experiente olha e reconhece o padrão das lesões, onde elas estão. A biópsia fica mais para os casos atípicos, quando não está tão na cara ou para ter certeza que não é outra coisa, sabe? Uma reação a remédio, lúpus, psoríase, às vezes podem parecer um pouco. Certo. E o tratamento? Bom, aí depende muito de quanta lesão tem, da gravidade. Para lesões só na pele, mais localizadas, a primeira escolha costuma ser pomada ou creme de corticoide potente. Outra opção são os inibidores de calcineurina, que também ajudam a acalmar a imunidade ali na pele, mas sem ser corticoide. E se for mais espalhado? Aí, ou se as lesões na boca ou nas unhas forem muito chatas, muito resistentes, pode precisar de tratamento sistêmico, por dentro. Comprimido de corticoide e retinoides, que são derivados da vitamina A, ou outros remédios que modulam o sistema imune. Mas as formas na boca e nas unhas costumam ser mais difíceis de tratar, são mais teimosas. Falando em coceira, lesão persistente, vamos fazer a ponte para outra condição, o líquen simples crônico, o LSC. Aqui parece que a palavra-chave é aquele ciclo, né? Coça, a pessoa coça, a coçadura machuca, inflama e coça mais ainda, um ciclo que não acaba mais. Exatamente. É o ciclo prurido-coçadura. E como a pele fica? Ela reage a essa agressão o tempo todo, né? Fica mais grossa, dura, quase um couro mesmo. Isso é a liquenificação, certo? As linhas da pele ficam super marcadas, a cor pode escurecer e a textura fica áspera. É típico aparecer onde a mão alcança fácil para coçar. Nuca, pescoço, cotovelo, tornozelo, área genital. Perfeito. A definição técnica é neurodermite circunscrita, mas a ideia é essa. É uma resposta da pele ao trauma de ficar coçando repetidamente. Acontece mais em adultos, um pouco mais em mulheres e muitas vezes tem uma história de alergia por trás, tipo dermatite atópica ou um componente de ansiedade e de estresse junto. Faz sentido. O mecanismo é esse mesmo. O ato de coçar, o trauma físico, libera substâncias inflamatórias ali. Isso faz a epiderme, a camada de cima, se multiplicar e engrossar, e também irrita os nervinhos da pele, o que dá mais coceira ainda. É um ciclo que se retroalimenta. No microscópio, a gente vê esse espessamento bem marcado, regular e até uns sinais de fibrose, de cicatrização na derme, por causa do trauma crônico. Então, o diagnóstico aqui é muito pela história, né? Aquela coceira que não para num lugar específico e o aspecto da lesão. Essa placa grossa, áspera, numa área que a pessoa consegue coçar. Claro, tem que ter certeza que não é outra coisa que também coça e engrossa, tipo psoríase ou até aquela forma hipertrófica do líquen plano que a gente falou. Exato. Os diferenciais são importantes. E o tratamento. O foco total é quebrar esse ciclo coceira-coçadura. Pomada de corticoide potente é a base. Às vezes a gente até aplica e cobre com plástico ou um curativo, que a gente chama de oclusão, para ajudar a penetrar melhor na pele grossa. Os inibidores de calcinurina também servem. E para a coceira em si? Para controlar a coceira, especialmente aquela que não deixa dormir, um antihistamínico que dê um pouco de sono pode ajudar. Em alguns casos, até certos antidepressivos que também atuam na via da coceira podem ser úteis. Mas olha, o que não é remédio é fundamental aqui. Hidratar muito, muito bem a pele para diminuir o ressecamento, a irritação. Tentar controlar o hábito de coçar. Terapia comportamental ajuda nisso. E usar curativos para proteger a pele da unha. É uma abordagem assim combinada. Tratar a inflamação e o comportamento de coçar. Entendido. Vamos mudar um pouquinho o foco agora? Uma condição super comum, dermatite seborreica, ADS. Muita gente conhece a forma leve no couro cabeludo como caspa, né? Mas ela pode ser mais do que isso. As lesões típicas são áreas vermelhas com uma descamação meio amarelada, com aspecto oleoso, gorduroso. Isso. E onde ela aparece diz muito. Gosta de áreas com muitas glândulas sebáceas. Couro cabeludo, óbvio, mas também rosto, sobrancelha, cantinho do nariz, atrás da orelha, centro do peito, costas, entre as escápulas, né? Exatamente. A ADS é vista como uma inflamação crônica da pele
que tem uma ligação forte com um fungo, uma levedura, chamada malacésia. Esse fungo vive normalmente na nossa pele, na maioria das pessoas. Mas em quem tem DS, parece que o corpo reage de forma exagerada a ele. Ou talvez tenha mais fungo ali. Ah, interessante. Afeta bastante gente, uns 2 a 5% da população. Tem 2 picos de idade. Bebês nos primeiros meses é a famosa crosta láctea e adultos, ali entre 30 a 60 anos, um pouco mais em homens. E um dado curioso, é bem mais comum e mais forte em pessoas com doença de Parkinson ou com HIV. Nossa, que ligação diferente. E a causa? É só o fungo? Então, a causa exata ainda tem umas coisinhas em debate, mas é uma combinação. A malacésia parece central. Ela come o sebo da pele e libera substâncias que irritam. Além disso, a própria produção de sebo pode ser diferente na pessoa com DS. E, claro, como o sistema imune de cada um responde a isso, tudo é chave. Fatores como hormônios, estresse, clima frio e seco também podem piorar ou até disparar as crises. No adulto, a gente vê aquelas placas vermelhas com escama gordurosa. E a coceira pode variar, né? Às vezes coça muito, às vezes pouco. É crônica, vai e volta. Já no bebê, a tal crosta láctea são aquelas casquinhas amarelas bem grudadas no couro cabeludo. Mas a boa notícia, geralmente, é que nos bebês isso some sozinho com o tempo, né? Diferente do adulto, que fica indo e voltando. Isso, no bebê, costuma ser autolimitada. O diagnóstico é clínico. O médico olha a aparência da lesão, onde ela está, e geralmente fecha o diagnóstico. Às vezes pode confundir com psoríase, mas a escama da psoríase é mais seca, prateada. Ou com dermatite atópica, até com micose mesmo, matinha. E o tratamento? Tem cura? Cura não tem? O objetivo é controlar. Para isso a gente usa shampoos, cremes antifúngicos como cetoconazol, ciclopirox, para diminuir a malacésia. E também corticoides de potência baixa ou média para acalmar a inflamação. Em áreas sensíveis, tipo rosto, os inibidores de calcineurina são uma ótima alternativa. Casos muito fortes podem precisar de antifúngico oral ou outros remédios. Para a crosta láctea do bebê, óleo para amolecer as casquinhas e shampoo suave costumam dar conta. Chegamos agora na dermatite atópica, ADA. Olha, se tem uma coisa que marca a ADA é a coceira. Geralmente é aquela coceira intensa, sabe? Que tira o sono. E é muito associada com outras alergias, tipo asma, rinite, a tal tríade atópica. As características principais são essa coceira que não dá trégua, uma pele muito seca, a xerose, e o eczema, que são as lesões inflamadas mesmo. Elas podem ir desde vermelhas e úmidas na crise, até secas e grossas, liquinificadas, nos casos crônicos. ADA é uma doença inflamatória crônica da pele bem complexa mesmo. Tem uma base genética forte e também do sistema imunológico. É muito comum na infância, chega a afetar 1 em cada 5 crianças, mas pode continuar ou até começar na vida adulta. A maioria começa bem cedo, no primeiro ano de vida. Tem história na família, geralmente? Tem uma tendência familiar clara, sim. E hoje a gente sabe que alterações num gene chamado filagrina são um fator de risco importante, principalmente para casos mais graves. A filagrina é como se fosse parte do cimento que une as células da camada mais externa da pele, sabe? Interessante. Se ela está com defeito, a barreira da pele fica mais frágil. Pensa num muro com tijolo mal rejuntado. Isso faz perder água, por isso a pele seca e facilita a entrada de coisa que irrita, de alérgeno, de micróbio. Além dessa falha na barreira, o sistema imune é desregulado. Tem uma tendência a reagir demais a estímulos que normalmente não dariam problema, produzindo mais substâncias inflamatórias, como IgE, e outras citocinas. É uma interação bem complexa entre genética e ambiente. Isso até levanta uma questão importante. Como que fatores do dia a dia, tipo poeira, alguns alimentos, o estresse, conseguem ligar essa predisposição genética e causar as crises, né? Total. E a aparência da DA muda com a idade, né? O material descreve isso bem. Nos bebês pequenininhos, as lesões são mais vermelhas, às vezes soltam aguinha, e aparecem mais no rosto, couro cabeludo, na parte de fora dos braços e pernas.
Curioso que poupa a área da fralda. Geralmente poupa, sim. Já nas crianças maiores, as lesões ficam mais secas, grossas e vão para as dobras, cotovelo, atrás do joelho. E nos adultos, continua esse padrão nas dobras, mas também pode pegar muito rosto, pescoço, mãos. E tem outros sinais juntos, né? A pele seca no corpo todo, umas linhas muito marcadas na palma da mão, aquelas bolinhas ásperas no braço, na coxa, a queratose pilar. Isso, são os chamados estigmas atópicos ou sinais menores. O diagnóstico é basicamente clínico. Existem critérios para ajudar, como os de Hanifini e Rajaka. Precisa ter a pele que coça e mais alguns achados típicos, como lesão nas dobras em crianças ou adultos, história de asma ou rinite, pessoal ou na família, pele seca e o início dos sintomas antes dos 2 anos, geralmente. Exame de sangue ajuda. A IgE no sangue pode estar alta, mas não é obrigatório para diagnosticar. A biópsia também não costuma ser necessária. Se fizer, ela mostra coisas diferentes dependendo se a lesão está aguda, com mais inchaço entre as células, ou crônica, com mais espessamento. E o tratamento? Parece um desafio? É um trabalho contínuo, uma parceria mesmo. A base de tudo é cuidar da barreira da pele. Usar hidratante, emoliente, muito, todo dia, várias vezes ao dia. Banho rápido, morno, sem bucha, sabonete suave. E tentar achar e evitar o que piora para cada pessoa. Para controlar a inflamação e a coceira, creme de corticoide, escolhendo a potência certa para cada lugar e idade, e os inibidores de calcineurina. Mais recente, tem outras opções tópicas, como o crisaborole. E se isso não for suficiente? Para casos moderados a graves que não melhoram só com isso, aí entram os tratamentos sistêmicos. Tem os imunossupressores clássicos como ciclosporina, metotrexato e a grande novidade dos últimos anos são os biológicos, remédios que agem de forma mais alvo em pontos-chave da inflamação da ADA, como o dupilumab, o traloquinumab. Fototerapia, que são banhos de luz, e antihistamínicos também podem entrar como coadjuvantes para coceira. É uma abordagem bem completa. Para a gente fechar esse panorama, vamos falar das dermatites de contato, as DCs. O nome já diz tudo, né? Inflamação por contato com alguma coisa de fora. O material divide em 2 tipos principais: irritativa, DCI, e alérgica, DCA. Qual a grande diferença aí? A diferença é fundamental. A dermatite de contato irritativa, a DCI, é um dano direto na pele, não envolve o sistema imune como causa primária. A substância irritante pode ser um ácido, um solvente, ou até água e sabão demais simplesmente agride e quebra a barreira da pele. Qualquer pessoa pode ter DCI se o contato for forte ou durar muito tempo. É dose dependente. Quanto mais forte o irritante ou mais tempo de contato, pior. Entendi. Não precisa de alergia prévia. Não. Já a dermatite de contato alérgica, a DCA, essa sim é uma reação do sistema imune. É uma alergia do tipo tardio, que a gente chama de hipersensibilidade tipo 4. Aqui, a pessoa precisa ter sido sensibilizada antes. No primeiro contato com a substância ou alérgeno, que pode ser níquel de bijuteria, perfume, conservante de cosmético, tinta de cabelo, o sistema imune aprende a reconhecer aquilo como estranho. Ahá! Nos contatos seguintes, ele monta uma resposta inflamatória naquele lugar. Por isso, nem todo mundo desenvolve DCA. Tem que ter essa memória imunológica específica. E na pele, como elas se mostram? A DCA aguda pode dar vermelho, inchaço, até bolha. Mas a sensação de arder, queimar, costuma ser mais forte que a coceira. E as bordas da lesão costumam ser meio mal definidas. A forma crônica, por contato repetido com coisa que irrita pouco, deixa a pele seca, rachada, grossa. Isso. Já na DCA, a coceira é o sintoma principal, né? Geralmente intensa. Na fase aguda, também pode dar vermelho, inchaço, bolinha d'água, mas as bordas costumam ser mais nítidas, desenhando bem onde encostou o alérgeno, embora possa espalhar um pouco. O material até cita um exemplo de alergia a pigmento vermelho de tatuagem, que inflama só naquela cor. Exato. É um bom exemplo. Na fase crônica da DCA, a pele também pode ficar grossa de tanto coçar. E como se faz o diagnóstico? Depende muito, muito de uma boa conversa, uma história detalhada,
O médico tem que investigar o que a pessoa usa, onde trabalha, o que faz no tempo livre, tentando achar a ligação entre a lesão e a exposição a alguma coisa. Olhar a pele ajuda a ver o padrão. Para confirmar a DCA e descobrir o culpado, o exame padrão ouro é o teste de contato, o patch test. A gente cola uns adesivos nas costas com várias substâncias suspeitas e vê se alguma delas causa reação depois de 2 ou 3 dias. Biópsia quase nunca precisa. E o tratamento para as duas? O passo número 1, sem dúvida, é identificar e afastar o que está causando o problema, seja irritante ou alergeno. Depois, cuidar da pele. Limpeza suave, muita hidratação para recuperar a barreira. Para acalmar a inflamação, creme de corticoide ou inibidor de calcineurina. Casos muito fortes ou extensos podem precisar de corticoide oral por um tempo curto. Antihistamínico ajuda a aliviar a coceira na DCA e a prevenção é fundamental, principalmente se for ligada ao trabalho. Usar a luva certa, creme de barreira e, se der, trocar a substância que causa problema. E se der ter a mínima quantidade possível dessa substância. Então, para dar uma amarrada em tudo que a gente viu, passamos pelo líquen plano, aquela reação imune contra a pele, com lesões roxas bem características, o líquen simples crônico, que é resultado direto daquele ciclo de coçar até engrossar a pele, a dermatite seborreica, ligada à oleosidade ao fungo malacésia com descamação gordurosa, Isso. a dermatite atópica marcada pela coceira intensa, pele seca e aquela base alérgica e genética com barreira da pele mais frágil. E, por fim, as dermatites de contato, onde a pele reage a algo de fora, seja por irritação direta na DCI ou por uma alergia específica na DCA. Ufa, bastante coisa. Exatamente. Acho que a grande mensagem que fica desse material é que o diagnóstico certo dessas condições depende de juntar todas as peças. A história que a pessoa conta, o que a gente vê na pele, o resultado de exame como biópsia ou teste de contato quando precisa, e às vezes até ver como a pele responde a um tratamento inicial. E um ponto crucial é entender que a maioria dessas condições é crônica. O objetivo do tratamento, muitas vezes, não é a cura para sempre, mas sim controlar os sintomas, evitar novas crises e melhorar a qualidade de vida no longo prazo. Foi uma exploração intensa, mas muito rica por essas condições dermatológicas. A gente espera que essa visão geral, baseada nesse material tão completo que a gente discutiu, tenha ajudado a organizar as ideias e a entender um pouco melhor as particularidades de cada uma. E, talvez para deixar uma reflexão final, quando a gente pensa na variedade de gatilhos que vão desde respostas do nosso próprio sistema imune e a nossa genética, até fatores externos como produtos químicos, alérgenos, o estresse do dia a dia e até os micróbios que vivem na nossa pele, fica muito claro como a nossa pele está o tempo todo conversando com o ambiente e com o nosso corpo por dentro. Talvez pensar nessa rede complexa de interações ajude a gente a valorizar ainda mais a importância de um tratamento individualizado, cuidadoso, para lidar com essas inflamações tão comuns. Esse foi o Universo Med, seu espaço de saúde e conhecimento médico. Continue acompanhando nossos episódios e compartilhe este conteúdo para levar informação de qualidade cada vez mais longe. Até a próxima!